Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado para juntos, mais uma vez, nós estudarmos e aprendermos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos a lição que vamos estudar hoje, quero te convidar para junto comigo você fechar os seus olhos para nós orarmos ao Senhor para que Ele nos abençoe nessa manhã. Oramos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus querido, nós te agradecemos por estarmos na Tua presença nesta manhã. Senhor, com este propósito bom e real, Senhor, de aprender, de estudar, de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Pai, nos abençoe, nos dê, Senhor, uma porção da Tua sabedoria, para que nós tenhamos, Senhor, uma boa compreensão deste assunto e que nós venhamos, Senhor, colocá-los em nosso coração e colocá-los em prática na nossa vida. Nos ajuda e nos derrame, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu amor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver o título da nossa lição. Nós estamos com um novo currículo da Escola Dominical, uma lição que vamos estudar ao longo desse trimestre, em janeiro, fevereiro e março. E o assunto desse trimestre tem sido a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Hoje, irmãos, a lição de número 4 vai falar sobre a estrutura da Bíblia. Na lição passada, nós falamos sobre a inerrância, como a palavra de Deus não tem erro, é incorruptível, é inerrante. E hoje vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. O nosso textuário, irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo 24 e o versículo 44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. A nossa verdade prática diz que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Também, irmãos, quero deixar um bom conselho. Se os irmãos estudarem todos os dias 5 minutos da lição, nós vamos ver que é proposto uma leitura diária para toda semana. Então nós temos ali no início da nossa lição a proposta de nós lermos pelo menos um versículo durante o dia da semana. Então nós temos uma indicação de leitura para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e também para o sábado. São passagens, versículos que corroboram com o assunto da lição, que são importantes para nós compreendermos o assunto da lição. Então, irmão, se você puder, pegue aí todos os dias, faça como um devocional, né? Pegue a sua Bíblia, a sua lição, abra, faça a leitura diária, porque vai nos ajudar, né, irmãos, para chegar no domingo e estudarmos este assunto tão precioso. E como a palavra de Deus, né, irmãos, é a nossa base, é o nosso alicerce, é o manual do fabricante para nós vamos fazer agora a leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo nas suas lições ou aí na sua Bíblia Sagrada. A leitura que nós vamos fazer hoje se encontra em Lucas, no capítulo 24, dos versículos 44 ao 49. Vamos juntos fazer a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glórias a Deus por isso. Irmãos, hoje nós vamos estudar essa preciosa lição, juntamente com o professor, e eu quero convidá-los, irmãos, a se concentrar. Pegue aí a sua lição, a sua Bíblia, para que juntos, irmãos, nós aprendamos da parte do Senhor esse assunto tão importante, falando sobre toda a estrutura da Bíblia. Vamos juntos, então, aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos nós comentarmos e aprendermos a lição da Escola Bíblica Dominical. E
Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, né? Que tem por título a estrutura da Bíblia, assim como já foi citado pelo nosso irmão Igor. E vamos já juntos lermos a introdução da lição, que diz assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Amém? Então, vamos falar a respeito da estrutura da Bíblia e o primeiro tópico, né, que diz como a Bíblia está organizada. Vamos iniciar então no primeiro subtópico, falando a respeito da definição do termo da Bíblia. Tá? Então, irmãos, o termo da Bíblia, ele se origina do grego e do latim. E a lição diz que por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego da Bíblia, né, que significa os livros, e para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Então, lá no dicionário Wycliffe, explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Eu fiz questão de ler aqui, para nós termos a informação fiel da lição. O que isso significa? Né? Significa que esse conjunto de livros, né, chamado hoje, né, traduzido como Bíblia, essa forma fiel, né, de pensamento e pureza, comprova então que não há distorção na palavra do Senhor, né? Ainda que escrito em épocas diferentes, locais diferentes, por homens, por pessoas diferentes, nós vemos aí a direção do Espírito Santo de Deus, né, através da vida dessas pessoas para escrever. Então, ela não se distorce, né? Ela se mantém em uma unidade de pensamento e de pureza. E a lição continua dizendo que a coleção dos livros sagrados forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada, né? Citada pelo apóstolo Paulo, né, como as Santas Escrituras. No tópico 2, irmãos, fala a respeito no subtópico 2, fala a respeito de o cânon da Bíblia. Vamos entender um pouco, então, o que significa o cânon. O cânon originado do hebraico significa vara de medir, e originado do grego significa régua. Então, juntando, né, esses significados, na teologia, esse vocábulo cânon, ele é empregado como uma norma de avaliação, né, para identificar os livros sagrados, a autenticidade dos livros sagrados. O termo canônico, ele passou então a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados na Bíblia, que são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então isso quer dizer que o Espírito Santo, como nós já comentamos, ele guiou, né, as pessoas e o povo a reconhecer a autoridade desses escritos como uma regra de fé e prática para nossas vidas. A lição também diz que o cânon bíblico está completo e nada pode ser acrescentado ou tirado. Jesus também diz, né, na palavra, como foi comentado na lição anterior, no texto bíblico, né, vamos ler o texto bíblico da lição anterior, que diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, as Escrituras, né, inspiradas por Deus, elas têm o poder de se cumprir. Se cumpriram, se cumpre hoje e ainda se cumprirá. Então, por esse motivo, sendo enviadas por Deus, nós não temos o direito nem de tirar e nem de acrescentar, porque a palavra de Deus, ela é perpétua. Amém? Continuando então, o subtópico 3
diz a respeito de os dois testamentos bíblicos. Vamos falar um pouco aqui a respeito então do Antigo e do Novo Testamento, né? Como que eles foram classificados desta forma. O termo testamento, ele tem o sentido de aliança, pacto ou concerto. Ou seja, foi utilizado o termo testamento para essa divisão, né, de tempos das Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, para mostrar o pacto de Deus através da lei e o pacto, né, de Deus com o ser humano, né, através de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, a expressão Antigo Testamento, ela foi inaugurada por Paulo. Hoje nós chamamos Antigo Testamento porque Paulo, ele cita, e vamos ler juntos, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então o apóstolo Paulo, né, foi um homem que citou pela primeira vez na história o termo Antigo Testamento. E continuando a lição diz que Jesus, né, os livros dos judeus reconhecidos por Jesus, foram reconhecidos pelas palavras Escrituras. Está lá em Mateus 22, 29, vamos ler juntos também. Mateus capítulo 22 e o verso 29. Que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus também, ele cita a palavra de Deus, a Bíblia, como lei, os profetas e os salmos. Lucas, capítulo 24 e o versículo 44. Vamos ler também. Lucas, capítulo 24 e o versículo 44. Que diz assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E também o termo Novo Testamento, ele foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Por isso que hoje nós utilizamos o termo Novo Testamento. Vamos ler um versículo de referência também, Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13. Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao 13, que diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E então ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos os que me conhecerão, desde menor dele até o maior. Porque serei misericordioso
para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, irmãos, nessa passagem bíblica, o que nós entendemos? No Antigo Testamento, no chamado Antigo Testamento, não significa que as leis que Deus deu para o homem seguir, para o povo de Israel seguir, elas foram inválidas, porque tudo que Deus faz é perfeito, mas o problema estava no ser humano, na incapacidade de conseguir cumprir, de conseguir viver a lei de Deus. Então, Deus ele teve que intervir novamente na situação, na condição do ser humano e fazer um novo concerto que hoje é chamado de o Novo Testamento, onde está registrado o quê? O cumprimento da promessa de Deus, feita ao povo de Israel, que nós vemos muito detalhadamente através do profeta Isaías, onde ele envia o seu Filho unigênito para fazer um novo concerto de Deus com o ser humano. Então, a vinda de Jesus à Terra deu início à história do Novo Testamento. Amém? Então, nós pegamos aqui como base este versículo para nós entendermos que a própria Bíblia afirma a instituição do Novo Testamento a partir do Antigo Testamento. Amém? Vamos ler a sinopse 1, que diz: a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, o Antigo e o Novo Testamento. Agora vamos para o tópico 2, falarmos a respeito do Antigo Testamento. Subtópico 1, os livros do Antigo Testamento. Vamos comentar aqui um pouco então, como que se divide os livros do Antigo Testamento na Bíblia. A lição, ela nos afirma que se divide nos seguintes grupos: o Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Depois os históricos, formado por 12 livros, de Josué a Ester. Depois os poéticos, compostos por 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. E os proféticos, que subdividem em profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores nós temos 5 livros, que é de Isaías a Daniel. Profetas menores com 12 livros, de Oséias a Malaquias. Lembrando, algo que é muito ensinado, possamos entender, profetas maiores e menores não significa que foram homens mais importantes e profetas menores homens menos importantes. Não. É dado essa nomenclatura de maiores e menores pela quantidade de informações que eles expressam na Bíblia através de Deus. Então, esses profetas maiores foram usados por Deus em um período maior, e os profetas menores foram usados por Deus em um período menor. Então, é somente, irmãos, por esse motivo, porque nós sabemos que Deus ele não faz acepção de pessoas, só uma observação. Continuando, os profetas menores nós temos então 12 livros, de Oséias a Malaquias, e a divisão utilizada pelos judeus era diferente do que nós utilizamos hoje, era feita de forma tripartida, era a lei, os profetas e os salmos. Mas ainda que eles repartissem de formas diferentes, nós vemos, irmãos, que isso não influenciou e não mudou a forma de Deus inspirar em falar. Porque a forma de dividir sendo diferente não alterou o conteúdo. Tá? Então, isso é um ponto importante a nós observarmos. E a lição, ela afirma que, apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros. Então, a forma de dividir não alterou a quantidade de livros que foram escritos e canonizados. Continuando, então, subtópico 2,
fala a canonicidade do Antigo Testamento. Vamos falar aqui então o porquê que foram canonizados, né, esses 39 livros do Antigo Testamento. Quais foram, né, as provas, as evidências? A lição ela afirma que existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico. E esses 3 fatores são a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação pelo povo de Deus. Então, como que nós percebemos, como que nós identificamos, né, a inspiração divina, né, através de um livro canonizado? Nós vemos o que? A evidência do Espírito Santo, né, na forma que o escritor expõe o texto, nas evidências e os acontecimentos que ele expõe. Nós vemos então ali comprovações de que o Espírito Santo estava guiando aquela pessoa. Vamos pegar alguns versículos bíblicos para nós lermos. Por exemplo, Pedro, capítulo 1, né, ou melhor, segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e o verso 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos pegar aqui mais uma referência, né? Zacarias, capítulo 7, o versículo 12, para que nós possamos ter uma referência também do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 7 e o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas procedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então nós temos aqui provas bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, que afirmam, né, a inspiração divina, através dos profetas, através dos juízes, né, através dos salmistas, enfim, de todo homem e mulher usado por Deus para poder falar daquilo que Deus mandava. Amém? Qual que é o outro fator que nós já citamos? Seria o reconhecimento do povo de Deus. É importante nós falarmos de uma evidência muito necessária para nós compreendermos o reconhecimento do povo de Deus. Quando nós falamos algo para uma pessoa que vem de nós mesmos, essa pessoa ela não fica com a sua alma alimentada ou confortada. Mas quando nós somos usados por Deus, através do Espírito Santo, para dizer algo a uma pessoa, né, evidentemente nós vemos que essa pessoa ela tem a sua alma alimentada, né, ela tem a sua alma amparada, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é o único que convence o homem do pecado, né? Então essa é uma evidência que nós podemos ver com nossos próprios olhos, tá? Nós podemos comprovar, né, com nossa própria vida através de outro ser humano, né? Então o reconhecimento do povo de Deus atesta, né, se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Vamos ler lá então em Êxodo capítulo 24, o verso 3 e o 7. Êxodo capítulo 24, verso 3 e 7, que diz assim: vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos.
e tomou o livro do concerto e o leu aos seus ouvidos do povo. E leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Ou seja, a primeira vez, né, que Moisés leu ao povo as leis que Deus mandou, o povo sentiu, né, e afirmaram, né, que cumpririam as palavras. Nós entendemos que, então, imagina se uma pessoa chegar a mim e a você e disser para nós: olha, você precisa ir em tal lugar e fazer tal coisa. Se eu e você não conhecemos essa pessoa, em primeiro lugar, nós não vamos ter confiança nela, certo? Então, nós não vamos fazer o que essa pessoa está dizendo. Mas quando Moisés disse que o que ele estava nas mãos eram as leis do Senhor, não somente pelas palavras de Moisés, mas o Espírito de Deus testificou ao coração do povo, e o povo, sentindo a confirmação de que realmente aquela era a palavra do Senhor, né? Com certeza eles sentiram um temor, eles sentiram a verdade, e ouviram e com suas bocas confessaram que iriam viver e cumprir a palavra do Senhor. Então, irmãos, é dessa forma que nós entendemos, né, mais esse fator, né, que o povo, ele reconheceu, né, que era a palavra de Deus. E o terceiro, né, fator basilar é a preservação pelo povo de Deus. Quando nós recebemos, né, um presente que às vezes nós vemos que não é algo de importância ou de valor, ou presente não, né? Vamos classificar como um brinde, né? Quando nós recebemos um brinde ou algum objeto de alguém que não tem importância para nós ou não tem utilidade, ele acaba sendo esquecido, ele acaba ficando num canto, ele vai pegando poeira, ele vai estragando com o tempo. Mas quando nós recebemos algo que é importante para nós, algo que tem valor, nós sempre nos esforçamos para conservar aquilo, para durar o máximo possível. Então, esse terceiro fator, né, a preservação pelo povo de Deus, por que então que o ser humano, né, de tantos anos, né, milhares de anos que a palavra do Senhor foi escrita desde o Antigo Testamento, por que até os dias de hoje então ela é conservada? Qual é a evidência que nos comprova, né, de por que o ser humano guardou por tanto tempo esta palavra? É porque essa palavra, ela é real, ela é verdadeira e ela é eficaz, né? Então, essas pessoas que leram essa palavra, creram nela e usaram como regra de vida, com certeza Deus foi com elas, né? Deus provou e mostrou, né, que Ele está sempre, né, com as pessoas que vivem pela sua palavra. Então, irmãos, são evidências, que nem nos dias de hoje. Por exemplo, por que eu vivo, por que eu procuro viver a palavra de Deus? Eu tenho 31 anos de idade. Será que isso é tempo suficiente para eu ter a certeza de que todas essas escrituras são verdadeiras e de que elas realmente fizeram algo diferente e poderoso na vida dos meus antepassados, né? As evidências que eu tenho então são os testemunhos de vida dos meus pais, o testemunho de vida dos nossos saudosos irmãos, né, que já partiram no Senhor, né, e dos nossos irmãos que têm mais tempo de vida do que nós e comprovam em suas vidas que viver pela palavra é a única forma, né, de alcançarmos uma vida eterna com Deus. Então, irmãos, é por isso que o ser humano, né, preservou a palavra de Deus até os dias de hoje, por causa das evidências, né, porque Deus, Ele prova, né, a verdade da sua palavra. Amém? Agora vamos falar a respeito do terceiro subtópico, que é a particularidade do Antigo Testamento. Vamos tratar aqui a respeito de alguns pontos importantes que o Antigo Testamento nos traz, algumas particularidades. A lição diz que quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, né, que é a língua de Canaã. E algumas porções, né, as demais partes, foram escritas em aramaico, que é uma espécie de dialeto da origem da língua árabe dos dias de hoje. E o último livro canônico
foi o do profeta Malaquias. E a Bíblia e a lição diz que desde então nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Ou seja, não houve mais livros do Antigo Testamento que se evidencia que foram divinamente inspirados, tá? E esse subtópico ele finaliza dizendo que, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos. Então, antes, a mensagem bíblica ela não tinha capítulos e nem versículos. Foi só depois de 1227 anos, após Cristo, ela foi dividida em capítulos, e por volta de 1445 anos depois de Cristo, o Antigo Testamento ele foi dividido em versículos. A sinopse 2 diz assim: os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei, históricos, poéticos e proféticos. Agora nós vamos seguir para o terceiro tópico da lição, terceiro e último tópico da lição. Já falamos do Antigo Testamento e esse tópico 3 vai falar sobre o Novo Testamento. O subtópico 1 vai falar os livros do Novo Testamento, vai falar a respeito dos livros do Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento eles foram reconhecidos pela igreja após a morte de Jesus Cristo, ou seja, os discípulos viveram com Cristo, o povo da época em que Cristo estava na terra também viu e evidenciou tudo o que foi feito por Jesus Cristo na terra. E depois de terem esse tempo com Jesus Cristo, homens começaram a registrar a respeito do que viveram com ele. E esses livros escritos do Novo Testamento foram escritos após a ressurreição e foram classificados em 4 grupos principais, que são os evangelhos, conhecemos muito bem, os 4 livros dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos os históricos, que foram formados pelos livros de Atos dos Apóstolos, ali onde conta bastante como tudo procedeu após Jesus Cristo ter ascendido aos céus. E as epístolas, que são as cartas escritas, foram escritas por Paulo, com as 13 cartas de Romanos a Filemão, e também a segunda parte, que é as epístolas gerais, com 8 cartas, que é de Hebreus a Judas, e Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. Então, o conjunto totaliza do Novo Testamento em 27 livros inspirados e autorizados. São chamados também de canônicos. Vamos ler um versículo bíblico para finalizarmos esse subtópico. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, diz assim: porque em muita tribulação e angústia do coração... Perdão, irmãos, eu estou lendo 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O verso 13 diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele afirma de que tudo que eles falam ali no Novo Testamento é algo divinamente inspirado, é algo dado pelo Espírito Santo de Deus. Agora o subtópico 2 fala a respeito da canonicidade do Novo Testamento. A lição diz que os critérios de avaliação do Novo Testamento não são diferentes, irmãos, do Antigo Testamento. São os mesmos critérios, que é a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Então, da mesma forma que nós levantamos evidências do Antigo Testamento,
vamos levantar agora então do Novo Testamento. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Vamos ler como referência 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, né? Que é o texto áureo da primeira lição, né? Então, nós temos aqui essa evidência. Imagina, homens, né, mulheres levantados por Deus para poder falar de sua palavra. Jamais esses homens e mulheres, no seu temor, né, a Deus, eles teriam coragem de dizer algo deles mesmos, porque saberiam que suas palavras não teriam poder para poder traçar anos, né, da geração humana e poder de cumprimento também, né, irmãos? Hoje nós como seres humanos, tudo que nós falamos de nós mesmos corre o risco de não acontecer, porque nós não temos esse poder. Então, homens e mulheres, né, com temor, né, divinamente inspirados, eles falaram sempre tudo aquilo que o Espírito Santo lhes deram, como nós lemos nesse versículo. Então, somente as Escrituras divinamente inspiradas podem ser proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Qual outro versículo nós podemos ler como referência também? Está em 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nós já lemos, eu vou reforçar, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Continuando então, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, né, desde o início, os escritores falsos foram refutados pela igreja. Como que os escritores falsos foram refutados pela igreja? Isso é algo muito importante para a nossa vida como cristão. Todo homem e mulher que vai pregar a palavra de Deus, ele tem que ter temor, ele tem que ter cuidado, né? E ele tem que ser fiel naquilo que Deus entrega a ele. Por quê? Porque não somente ele tendo o temor para pregar, a igreja também que está ouvindo também tem o temor e tem o Espírito Santo de Deus. Então, se o que o pregador está pregando for algo que vem de Deus, irá também testificar no coração da igreja, porque todos têm o Espírito Santo. Então, se alguém estiver falando algo que não vem de Deus, a igreja não vai aceitar. E, como prova das refutações dos falsos escritores, nós vamos ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 15. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Né? Por que Paulo escreveu isso na carta? Né? Para reter, né? Para guardar, né? E estar firme, para guardar as tradições dos ensinamentos, irmãos, que foram ensinados desde a antiguidade, porque são ensinamentos que se permanecem de pé, porque vêm de Deus. Né? Havia homens, né, que estavam querendo trazer inovações, né, coisas que não foram divinamente inspiradas e estavam começando a distorcer a verdade de Deus. Então, por isso que Paulo ele começou, né, a trazer um alerta, né, nesta carta. Para quê? Para manter a tradição, né, para manter os ensinamentos antigos, porque são ensinamentos divinamente inspirados por Deus. E em relação à conservação das Escrituras, né, como, né, que tem se guardado até os dias de hoje, né, as Escrituras do Novo Testamento,
A lição diz que os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Ou seja, da mesma forma que nós fazemos hoje, né, nós lemos a palavra de Deus nos nossos cultos, os nossos irmãos da antiguidade começaram fazendo assim também. Vamos ler também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso 27. Que diz assim a palavra do Senhor: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola, que esta carta, seja lida a todos os santos irmãos. Amém? Então é mais uma evidência de que eles não só guardavam como santas escrituras, mas liam elas, né, durante os seus cultos e reuniões. Amém? Então agora, para finalizar, a lição diz assim, para finalizar esse subtópico: mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo da igreja primitiva, reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Continuando agora então, para o nosso subtópico 3, que fala sobre as particularidades do Novo Testamento. A lição diz: todos os livros do Novo Testamento foram escritos em gregos, né, por causa da região, né, que os escritores viviam. E a lição também afirma, né, que, sendo escrito em grego, auxiliou muito, né, na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Por quê? Da mesma forma que hoje nós temos como praticamente uma língua universal o inglês, o grego naquela época era como se fosse o inglês da época de hoje. Então facilitou muito na propagação do Evangelho. E também algum ponto, uma particularidade do Novo Testamento, ainda que foi escrito em grego, né, na lição aqui afirma que há algumas expressões que possuem significado em aramaico. Né? Que expressões são essas? Expressões que nós lembramos bastante, né, na leitura, nas pregações. Como, por exemplo, Talita cumi, né, que Jesus disse à menina: menina, levanta. Né? Próxima expressão foi Abba Pai, que significa Pai, meu Pai. E também Eloi, Eloi, lama sabachthani, né, quando Jesus clamou ao Pai, né, que significa Deus meu, por que desamparastes? Amém? Continuando então, no final desse subtópico, diz que da mesma forma, né, que o Antigo Testamento ele foi organizado depois em capítulos e versículos para facilitar a leitura, também o Novo Testamento ele foi organizado em torno de 1555 depois de Cristo. Ele foi organizado em capítulos e versículos. E a sinopse 3 desse tópico 3 diz: os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, histórico, epístolas e revelação. Agora, para nós finalizarmos, nós vamos ler a conclusão, que diz assim: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Então, para nós concluirmos, todos os livros, irmãos, foram canonizados, né? Todos os livros da Bíblia foram canonizados, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e o critério utilizado para canonizar o Antigo e o Novo Testamento foram iguais para os dois, tá? Não havendo divergências. Tá? Então, nessa lição, nós estudamos, né, a respeito de evidências, né, que comprovam, né, que os livros da Bíblia são canônicos, e também nós
comentamos a respeito da estrutura bíblica, né? Como, por exemplo, nós comentamos que ela é separada por livros históricos, né? Por leis, por livros poéticos, por cartas, né? Dessa forma, ajuda a gente a conseguir a compreender mais, né? Como toda a história, né, de Deus com o ser humano foi escrita através de livros. Então, nesse momento, eu quero agradecer a atenção de todos os irmãos e quero reforçar para que os irmãos possam continuar ajudando a divulgar esse trabalho, né, da Escola Bíblica Dominical através das redes sociais. E eu quero pedir que os irmãos continuem orando por nós para que possamos estar sempre juntos, reunidos aqui compartilhando a palavra e o ensinamento da lição da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Irmãos, que assunto precioso. Como é bom, né? Nós conhecermos, nos aprofundarmos, entendermos melhor, com mais maestria, um pouco sobre o maior livro da história da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. É o único livro que nós podemos ler ao lado do autor, que é Deus, que é o Espírito Santo, que conduziu estes homens e mulheres para registrarem nessas histórias tão preciosas e profecias que com certeza edificam e norteiam a nossa vida como cristão. Irmãos, para concluir, eu quero só fazer um convite a você que nos acompanhou até agora, né? Se os irmãos gostaram da nossa aula online aqui de forma remota, os irmãos imaginem o quanto é bom também as nossas aulas de forma presencial. Então fica o convite, irmão, irmã, você que nos acompanhou nessa manhã, para estar em uma das nossas igrejas, cultuando ao Senhor conosco nos nossos dias de semana e também aos domingos, ou também aos domingos de manhã, nas nossas igrejas tem a nossa Escola Bíblica Dominical de forma presencial. É tão bom, irmãos, quando nós nos reunimos com os alunos, professores, com o intuito de aprender a palavra de Deus. Então venha de forma presencial também, irmãos, cultuar a Deus conosco e também aprender a palavra de Deus na nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que também na Escola Bíblica Dominical nós podemos contribuir com a obra do Senhor. Os irmãos estão vendo aí na sua tela, hoje há uma grande facilidade, né? Os irmãos podem enviar suas ofertas, os seus dízimos, através de depósito bancário ou também através do Pix. Então os irmãos estão vendo as contas da nossa igreja e também a chave Pix para fazer a sua contribuição e ofertar também na obra do Senhor. Com certeza, irmãos, como nós aprendemos hoje e estamos estudando sobre as Sagradas Escrituras, ela nos dá testemunho, irmãos, que ofertar, contribuir com a obra do Senhor atrai para a nossa vida grandes bênçãos. E também quero deixar aqui apresentado para todos os irmãos a nossa programação, né? Nós temos cultos presenciais na nossa sede toda terça-feira às 7h30, também às quintas-feiras às 7h30 e também aos domingos, todo domingo às 19 horas às 7 horas. Também nós temos toda quinta-feira às 6h45 às 19h45 o nosso culto Momentos com Cristo, transmitido na TVM, no canal 14.1, ali onde os irmãos podem, no seu lar, cultuar a Deus conosco, através aí da sua televisão, do seu aparelho celular, toda quinta-feira, às 16h45, no canal da TVM 14.1, o culto Momentos com Cristo também. E nas nossas congregações, nós temos igrejas praticamente em todos os bairros, os irmãos podem cooperar também, geralmente nas quartas, quintas, sextas e também aos domingos, cultuar a Deus conosco nas nossas igrejas, aí no bairro mais próximo da sua casa. Então, faça esse esforço, irmão, contribua, venha também cultuar, louvar ao Senhor de forma presencial em uma das nossas igrejas. E também, irmãos, para finalizarmos, eu quero realizar uma oração. Quero que os irmãos fechem os seus olhos, nós iremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos ensinou nessa manhã, falou aos nossos corações e também para que Ele continue, irmãos, ao longo dessa semana que se inicia, nos abençoar também. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua grande sabedoria, pelo ensinamento da Tua palavra desta manhã. Senhor, continue nos abençoando, Senhor, nos fortalecendo, dando-nos graça, Senhor, e sabedoria para colocarmos em prática tudo o que nós aprendemos. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, a Tua obra, abençoe o irmão, a irmã que nos acompanhou nessa manhã, que tirou este tempo precioso, Senhor, para aprender da Tua palavra. Continua nos abençoando, nos guardando, nos dê uma semana de paz, de alegria,
de livramento e que nós tenhamos, Senhor, em Ti a nossa certeza, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. É o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nós nos vemos daqui uma semana, no próximo domingo, em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.